já fizeram macumba para você? Você já encontrou objetos amaldiçoados na frente do teu portão, da sua empresa? Qualquer mandinga que colocaram lá, olha, fizeram uma macumba e deixaram na tua porta. Já aconteceu isso com você? Alguém já fez macumba para você? Interessante que eu creio que conforme vão avançando os anos e as coisas vão mudando na sociedade, nós vamos vendo menos essas coisas, menos essas manufaturas espirituais. Mas é uma realidade, muitas pessoas já receberam macumba na porta de casa, às vezes bem caracterizada com galinha, com bebidas, pipoca e velas, essas coisas que para as religiões afro significam alguma coisa, mas popularmente conhecido como macumba, são aquelas obras espirituais, com intenção espiritual, para prejudicar alguém ou para fazer algum mal para alguém. As pessoas que lidavam com isso ou que lidam com isso sabem exatamente para que cada coisa serve. A verdade é que o meu assunto aqui não é falar sobre como se faz uma macumba ou como se desfaz uma macumba, mas eu quero falar exatamente sobre essas coisas que acabam afetando as pessoas. Existe a questão da macumba espiritual, eu creio que existe esse poder espiritual maligno, que é que se valida de uma intenção de um outro ser humano, carregado de ódio, de ciúmes, de inveja, e projeta essa angústia, esse clamor da sua própria alma contra esses desafetos, essas pessoas, pedindo então uma intervenção sobrenatural, uma intervenção espiritual, que obviamente Deus não tem nada a ver com isso. São coisas malignas, forças malignas, as mesmas forças que enfrentavam, que vinham de encontro a Jesus, não lutavam contra Jesus, mas Jesus as afrontava, expulsando os demônios das pessoas, até mesmo dentro da sinagoga. Quando se manifestavam demônios, Jesus os expulsava, e às vezes eles falavam, se identificavam como sendo espíritos malignos. Então esses mesmos espíritos malignos se validam dessa intenção do coração de alguém para fazer o mal. Então quando conseguem casar essas duas coisas, é feita ali uma obra maligna para prejudicar uma pessoa perto ou longe. E às vezes essas coisas estão ali, às vezes o nome da pessoa está identificada, às vezes costura o nome na boca de um sapo, essas coisas todas que vocês já conhecem por lendas urbanas, e isso é um consciente coletivo sobre essas coisas. E muitas pessoas ficam desesperadas. Olha, eu particularmente tenho um pouco de receio, talvez da maneira como acontecem algumas revelações em relação à macumba. Talvez seja de fato uma revelação de Deus, mas outras vezes eu acredito que não. Olha, Deus está me mostrando que fizeram uma macumba contra você. Às vezes talvez a pessoa vinha com um certo problema, que problema é fácil encontrar em todo mundo vai ter alguma coisa que fora do lugar, e que às vezes não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com questões espirituais, tem a ver com questões naturais mesmo. Por exemplo, agora nessa situação, muitas pessoas perderam o emprego por causa da Covid, que fechou muitas empresas. Então existe uma obra maligna, uma macumba que fizeram para você? Não, um monte de gente foi demitida. É bem possível, a probabilidade de que seja uma macumba é muito remota na sua vida. Pessoas ficam doentes por diversas razões. Então, às vezes a revelação vem assim: olha, Deus me mostrou que fizeram uma macumba para você. Deus está me revelando que fizeram uma macumba assim, assim, assim. E isso, na verdade, causa mais um problema para a pessoa agora. Que eu creio que é onde Deus não habita nisso. Porque a pessoa vai começar a pensar: quem é que fez macumba? A minha vizinha, aquela chata? A minha companheira de trabalho que quer ver a minha caveira, que quer o meu sangue? Minha cunhada que não gosta de mim? Então começa a levantar várias suspeitas de que alguma daquelas pessoas fez a macumba para você. Então você antes não estava pensando em macumba nenhuma, agora você já está pensando em várias possibilidades de que várias pessoas tenham feito a macumba. E isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Eu acho mais interessante quando Deus toca a sua vida
e te liberta da macumba, ou você mesmo, como eu vou dizer aqui, toma providência, porque do que você ficar realmente suspeitando de todo mundo e causando mais um problema. Eu já participei de algumas reuniões. Quando eu era criança, minha mãe me levava num culto que nós tínhamos perto de casa, e lá tinha a missionária, a irmã Julieta, juntamente com a irmã Edith, que é a mãe do meu amigo, o pastor Samuel, e lá realmente nós vimos grandes coisas acontecendo. E eu me lembro quando eu era criança, eu fui com a minha mãe, e naquele dia a irmã Julieta e a irmã Edith tinham ido orar numa fazenda. E a fazenda realmente estava acontecendo algumas coisas estranhas ali. E aí Deus revelou a ela que haviam feito uma obra de macumba naquela propriedade. Mas Deus não só fez isso, Deus revelou também exatamente onde estava. Ao pé de uma árvore. Foram lá, cavaram e tiraram de lá realmente um pacote de coisas preparadas, coco da Bahia, trabalhado, e outras coisas que tinha ali, alguns objetos. Colocaram tudo num saco e levaram lá na igreja, lá na reuniãozinha, no salão que nós tínhamos lá na Vila Brasília. E eu vi tudo aquilo, fiquei impressionado, que eu era uma criança, impressionado como Deus tinha revelado e como aquilo tinha sido destruído. Agora, não importa se fizeram macumba contra você, o nome já diz, é macumba, né? Fizeram uma coisa má contra você. Existem dois fatores aqui, como eu já disse. Existe o fator espiritual, existe o fator emocional e psicológico. Porque se alguém diz para você, olha, tal pessoa fez macumba para você, dependendo do seu estado emocional e psicológico, a macumba pode nem ter sido feita, talvez não fizeram, talvez queriam fazer, mas essa palavra tocou em você de modo que você começa a sintomizar isso, você começa a sentir exatamente, recebe para você aquele efeito psicológico. É como se alguém dissesse para você, é feio, você é feia, e isso ataca você, isso fere você. E talvez, sendo a macumba verdadeira ou não, isso tem um fator, um efeito psicológico que pode inclusive adoecer você e matar você, assim como muitas pessoas, acontece com muitas pessoas, não sendo exatamente pela palavra macumba, mas algumas pessoas, quando vão ao médico, o médico fala assim, olha, você tem uma enfermidade, não é para morte, você tem aí 80% de chance de ser curado. A pessoa se agarra nos 20% da morte, nos 20%, e ela morre. Enquanto que há pessoas que o médico diz assim, olha, o seu caso é grave, só 1% das pessoas escapam, e ela se agarra no 1%, e o organismo dela responde a esse 1%, e ela sai daquela situação, passa pelo tratamento e vence aquela enfermidade. Então não existiu nada exatamente de espiritual aqui, foi uma questão mesmo emocional e psicológica. O seu próprio organismo reagiu a isso. É importante, por isso que Salomão ele diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Conforme o teu coração está, a situação que você se encontra, as suas emoções não reguladas, não ajustadas, não tratadas, você pode piorar as coisas. Você pode pegar uma coisa que não era nada e transformar ela em realmente algo que realmente possa trazer desgraça para a sua vida. Então, em primeiro lugar, se você se encher da palavra de Deus, buscar no Senhor, Ele, além do seu espírito que nasce de novo, a sua mente também precisa ser renovada, seus pensamentos precisam ser renovados. Eu conheço um homem que as pessoas, eu nunca ouvi fazendo isso, mas era um empresário muito famoso aqui na cidade, e ele, quando passa em frente de um velório, ele para o carro e vai lá saber o que aconteceu com a pessoa. Ah, morreu disso e disso. Então ele sai dali e ele vai procurar se tratar, se cuidar para não passar por aquela situação. Aquelas pessoas hipocondríacas, né, que não pode ver uma pessoa doente que ela já procura um remédio para tomar. Então ela toma vários remédios de coisas que ela não tem. Então já está antecipando, aquela preocupação acaba prejudicando a vida dela. Então existe esse lado psicológico, emocional, né, que encontra uma emoção ali desprovida de anticorpos, de capacidade de se defender daquilo. Hoje em dia na internet nós vemos muitas pessoas abraçando todo tipo de informação. Se eu disser que os alienígenas estão vindo e vão pegar as pessoas de 35 anos e a de 64, muitas de 35 e 64 vão ficar olhando para o céu assim, porque acreditam nisso. Qualquer coisa que você falar na internet, as pessoas vão acreditando.
Sobretudo coisas ruins que vão somatizando, vão entrando no coração e vai produzindo, e vai saindo para fora em forma de doença, em forma de loucura, inclusive, paranoias, tudo coisas que entrou e as pessoas não souberam lidar com isso, não souberam lidar com a informação. E aí, de repente, essas pessoas acabam experimentando coisas que não precisavam. Existe também o lado espiritual, como eu já disse, uma pessoa com má intenção, má intencionada, ela faz uma aliança, se associa com coisas malignas, com as forças de demônios, com a obra do diabo, e isso acaba então virando um sedex. E agora é sobre isso que eu quero falar. Provérbios 26 diz assim, olha: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. O que Salomão está querendo dizer assim? O pássaro está voando e voa, os pássaros voam todo o tempo no céu, você vê os pássaros voando. Mas o pássaro, quando ele só desce com um propósito, ele desce porque existe uma base para ele descer. Os pássaros que voam sobre o oceano, que fazem a migração anual, eles, enquanto estão voando sobre as águas, eles não pousam porque não tem onde pousar. Eles não vão descer porque não tem terra firme para que eles possam fazer isso. Então eles não vão descer. Assim como a pomba que Noé soltou na arca depois do dilúvio, para saber se as águas tinham baixado, se tinha algum lugar para que as aves a pomba pudesse pousar. Ele solta a pomba, é a primeira vez que ele solta, a pomba dá uma volta, não tem onde ela pousar, ela volta, não tem terra, não tem árvore, não tem nada. A segunda vez, então, já não voltou mais. Agora, é importante que nós entendamos o que quer dizer isso. Que uma maldição, elas estão por aí, por todo lugar. As maldições estão por todo lugar, em todo canto. É incrível que há muitas pessoas que se dizem de Deus, que pensam assim, olha, esse lugar nós não podemos pisar, naquele lugar nós não podemos ir, naquele outro também não. As maldições estão por aí. De fato, as maldições estão em todo lugar, até mesmo onde você não imagina. Tem pessoas que olham um filme e falam, esse filme é do diabo, nós não vamos assistir. E acaba assistindo o outro que não tem aqueles estereótipos, não tem aquela explicidade, não é explícito a manifestação maligna, mas é mais maligno talvez do que o outro, porque falta discernimento. Muitas pessoas falam, não assisto essa televisão, eu só assisto aquele canal. E aquele canal é tão podre quanto esse, é tão amaldiçoado quanto esse. Porque falta discernimento. Aquilo que as pessoas entendem como maldição, às vezes não tem nada de maldição nisso. Enquanto que aquilo que as pessoas falam, isso é bom, não é tão ruim, é igualzinho ou mais até amaldiçoado do que o outro que elas acham. E é assim que o diabo ganha terreno em muitas cabeças. Porque há pessoas que aceitam tudo, qualquer mentira, qualquer besteira, mas se ela vem naquele pacote que elas estão acostumadas, com aquela personalidade, se uma pessoa, por exemplo, há pessoas que gostam de ouvir uma mensagem de um pregador que usa terno e gravata e ele fala eloquente, então qualquer coisa que aquele homem diga, elas vão aceitar. Enquanto que, às vezes, atrás desse estereótipo, não que seja errado, eu gosto de usar gravata, terno, tudo, mas estou falando que tem pessoas que só aceitam se vier através ou daquele homem ou daquela forma. Se vem uma outra pessoa de uma camisa polo ou até sem camisa, falando verdades, elas não aceitam. Não, tem que ser daquela forma. Antigamente era muito mais explícito isso. Um pregador não poderia subir para pregar se não tivesse gravata e paletó. Alguns esqueciam o paletó, não podiam pregar só de gravata. Tinha que ser gravata e paletó. Aí sim, aí podia falar qualquer bobagem, que as pessoas, aleluia, glória a Deus, amém. Enquanto que a mensagem, ela não precisa dessa capa para ser verdadeira. Ela simplesmente é verdadeira. Como eu já disse aqui, um dia, um mendigo chegou para mim e olhou nos meus olhos e disse, não se esqueça de louvar a Deus, não se esqueça de louvar a Deus. Isso desapareceu, foi embora, desceu a rua, nunca mais o vi. Mas a palavra que ele falou é uma palavra boa, uma palavra de Deus que ele entregou para mim. Então,
Quando falta discernimento, as pessoas acabam recebendo qualquer coisa que chegue aos ouvidos delas, elas vão recebendo. E também são assim como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo. Se não há lugar para essas aves assentarem, elas não se assentarão. Assim também a maldição que está em toda parte, por todos os lugares, as músicas que você ouve, as informações da televisão, o que as pessoas falam dia a dia, estamos rodeados de palavras de maldição, estamos cobertos de maldição em todo lugar. No entanto, se não há base para que essas maldições pousem, elas não vão pousar. Isso é, se não há razão, se eu não estou pronto, receptivo, se não há brecha em mim para que essas maldições venham, então essas maldições não virão. Podem unir todos os bruxos do mundo e fazer maldição contra a minha vida, eles vão perder tempo. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho a marca do Espírito Santo sobre mim. Eu tenho a fé, que é o escudo da fé, com o qual eu posso apagar, o apóstolo Paulo está falando, com o escudo da fé, eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados? São essas maldições, são essas mandingas, são essas bruxarias que podem fazer contra a minha vida. Pela fé, no nome de Jesus, eu posso apagar todas elas. Então, se alguém faz uma macumba, coloca uma macumba na minha porta, aquilo ali para mim, eu fico até com pena da galinha. Se a galinha, como eu já disse para os irmãos, olha, se você encontrar uma macumba e a galinha estiver meio viva ainda, vai lá, mata essa galinha, abençoa aquela comida, deixa a galinha morrer servindo a Deus, não servindo ao diabo. Você livra a galinha, ou se ela estiver meio morta, você pega a galinha, coloca na tua panela e abençoa e dá para todo mundo comer. Mas pastor, que isso? É coisa do diabo, é macumba. Não, essa galinha foi Jesus quem criou. Ele criou todas as coisas. Foi Deus quem fez essa galinha. E nós estamos dignificando essa galinha porque ela vai morrer, mas vai morrer servindo o povo de Deus. Lembro uma vez que teve um culto na praça, eu era adolescente, e lá no culto na praça, os irmãos lá pregando e orando, e um dos vizinhos dos prédios do lado jogou um ovo. E o ovo que ele jogou veio de longe e acertou uma irmã. E o ovo bateu nela e caiu no chão e o ovo não quebrou. Ela pegou aquele ovo e levou para casa, como uma prova de que realmente Deus estava com eles. Todas essas coisas, todas essas obras de macumba, meus irmãos, assim como Paulo diz, o ídolo não é nada, essas obras malignas não são nada. Essas coisas não são nada. Comida amaldiçoada, você abençoa em nome de Jesus, porque a bênção é maior do que a maldição. A luz, ela é maior do que as trevas. Se você é abençoado por Deus, não existe mandinga, não existe olho gordo. Já viu isso? Fulano, alguém colocou olho gordo em mim. A solução para o olho gordo é colírio diet. Mas é a fé no nome de Jesus. Tem coisas que você nem dá nem atenção. Fulano falou isso e aquilo de você e está fazendo uma macumba contra você. Quando alguém fala isso para você, ignora. Porque se você vai buscar oração, pastor, me ajuda, você está mostrando sua vulnerabilidade. Você realmente está dizendo, olha, eu estou com medo, eu não tenho fé. E quando você não tem fé, muitas coisas dessas podem acontecer, mesmo que você seja nascido de novo, mesmo que você conheça a Bíblia. Se você não crê, essas coisas acabam acontecendo. É por isso que Tiago diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque mesmo você sendo lavado no sangue de Jesus, coberto com a unção de Deus, cheio do Espírito Santo, o diabo ele ainda vai insistir. E você o resiste, e às vezes você o resiste se fazendo de surdo para ele. Sabe quando o diabo começa a falar um monte de coisa na tua cabeça, tal, e você está ignorando, você está resistindo isso. Você não está dando moral para aquilo que ele está falando. É como se alguém aqui já fez compras na 25 de março, ou lá no Paraguai, principalmente no Paraguai, você está andando por uma rua e chega alguém querendo vender alguma coisa para você. E como nós somos educados, nós olhamos, respondemos, não, sim, faz alguma pergunta quanto é. Se você olhar para o lado e perguntar alguma coisa, esse cara vai atrás de você até você atravessar a fronteira para você comprar. Ele vai ficar insistindo, porque ele viu nos teus olhos que você mostrou o mínimo de interesse pelo negócio dele. Aí você aprende a ser meio mal educado quando você
Alguém chega para vender alguma coisa para você, você ignora, você finge que não está ouvindo ele. Se é uma coisa que você não quer, você finge que não está ouvindo. É até chato, é estranho, a sensação estranha. Quando alguém fala com você, você ignora. Mas se você não fizer isso, eles vão atrás de você, e você entra numa loja, eles vão atrás, você entra numa loja, pensa que escapou dele, a hora que você volta, ele está lá novamente para te vender um relógio, vender um perfume e vender um negócio de massagem que ele esfrega no teu corpo, porque você mostrou um mínimo de interesse, ele leu os teus olhos. Ele lê os teus olhos. Agora não deixa ele ler os teus olhos. Assim também acontece no mundo espiritual. Quando você dá alguma atenção para aquilo que o diabo está falando, ele vai persistir, vai persistir, vai persistir. Ele vai falar assim: eu vou conseguir, eu vou derrubá-lo, eu vou oprimi-lo, eu vou insistir até que ele se renda, até que eu entro na mente dele, até que eu consiga fazer o que eu quero na cabeça dele. Mas você ignora, você precisa ignorar certos pensamentos. Vem um pensamento de... Então, todas as vezes em que o diabo lançar um pensamento, uma ideia, colocar no teu coração alguns sentimentos de tristeza, de rejeição, de algum pensamento de vingança, de ódio, você ignora esse pensamento, comece a cantar um louvor, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, lembre alguns textos bíblicos, lembra de histórias bíblicas, enche a sua mente, ignore aquilo que o diabo está propondo para você, e assim você será bem sucedido. Quando você está andando com Deus, quando você está com o seu coração voltado para o Senhor, quando você está com sua alma limpa, que você não tem mágoas no seu coração, você não tem pessoas que você está guardando lá dentro, que você tem rancor, você tem ódio, ressentimentos, você está na presença do Senhor, querendo o melhor de Deus, pedindo para o Senhor guiar cada dia os seus passos. A maldição não tem qualquer razão para lhe acometer, não tem qualquer razão para a maldição vir sobre você, porque você está cheio da presença de Deus. E alguém um dia disse assim: olha, em chapa quente a mosca não assenta. Só quando você está frio na fé, quando você está deixando as coisas de Deus, quando você começa a dar ouvido para as coisas do diabo, a sua imunidade espiritual está baixa, então você realmente começa a sentir todas as maldições que estiverem à disposição. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por todas essas situações que eu estou falando. E talvez algumas pessoas estão sem forças, talvez foram acometidas mesmo por maldições e não conseguem sair. Eu quero orar com você nesse momento para que o Senhor venha trazer essa libertação e essa paz na sua alma. Mas depois dessa oração, você precisa buscar essa confiança, essa segurança em Deus, na palavra de Deus, vivendo uma vida que ignora toda a maldição, uma vida que não conhece maldição, uma vida no caminho do Senhor, debaixo das suas asas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que maldição pode te alcançar quando você está no esconderijo do Altíssimo? O esconderijo de Deus não chega nem perto chega uma maldição sobre aquele que está escondido em Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro. Tua palavra foi ministrada aqui, Senhor, sobre as vidas, sobre os corações. Muitas pessoas talvez se sentem assim, com a imunidade espiritual muito baixa, também as emoções abaladas, sentimentos dominando os corações, e acabam, Senhor, recebendo todas as maldições, atraindo todas as maldições, como se fossem terras onde as maldições podem aterrissarem ali e fazerem morada, fazerem ninhos. Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento que toda maldição seja quebrada de todo aquele que crê. Aqueles que realmente creem que estão debaixo de maldição, de alguma mandinga, de alguma macumba, em nome de Jesus, eu quebro isso agora, no poder do nome de Jesus. Eu quebro essa obra maligna na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, você está livre, 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 em nome de Jesus. Esse é o nosso café com Deus. Enquanto eu orava, me lembrei de quando adolescente eu saía da escola, ia trabalhar e saía da escola tarde já, umas 10h30, a hora que acabava a aula, 10 horas, não me lembro, 11. E era mais ou menos esse horário que eu passava perto da minha casa, tinha, depois de caminhar uns 20, 25 minutos, tinha a linha do trem, que logo depois, a rua de baixo era minha casa. E ali na linha do trem, toda sexta-feira, era o meu dia preferido para passar, porque ali haviam velas acesas e macumba, e meu prazer era chegar ali, meter o pé em tudo aquilo,
e dizer: eu quebro essa maldição, essa macumba em nome de Jesus. E eu creio que aquilo foi quebrado muitas vezes e muitas pessoas acabaram sendo libertas daquela mandinga. Você também pode, porque maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Eu quebrei porque era público, estava no trem, não entrei na casa de ninguém para quebrar nada, mas estava ali, era público. Se alguém fez uma maldade, eu também tenho o direito de desfazer a maldade na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.